Olá, projeteiro! Seja muito bem-vindo à nossa terceira aula do desafio da robótica e nessa aula nós vamos aprender o que é tensão. Tensão é um conceito da área de eletrônica e, afinal de contas, o que significa isso? Para que você entenda muito bem, a primeira vez que eu entendi tensão, que me explicaram, eu confesso que eu não entendi muito bem. Então, para deixar tudo bem claro, eu fiz um desenho que você com certeza vai entender. É uma animação. Tensão é um nome, né? É sinônimo de diferença de potencial, ou seja, diferença de energia. Imagina que você tem aqui um balde, dois baldes na verdade, né? E nesses dois baldes existe uma diferença de água, nesse caso aqui de água, ó. Tem mais água aqui nesse balde e nenhuma água nesse outro. Essa torneirinha aqui tá fechada, então a água tá parada aqui. Então imagina que você tem a diferença de água, de pressão de água. O que acontece? Se eu vir aqui, ó, e abrir a torneirinha, ó, opa, a água começa a descer, ó. Opa, opa, e a água vai descendo e chegando ali no outro balde, até que as águas, a quantidade de água que eu tenho nesse balde fique igual à quantidade de água que eu tenho aqui. Concorda comigo que nesse caso, ó, o tanto de água que eu tenho aqui, como tá igual ao tanto de água que eu tenho aqui, vai ficar tudo parado agora? Concorda comigo? Você pode até fazer esse experimento na sua casa, hein? Com certeza vai acontecer isso daí, se você tiver algo parecido. Ó, voltando. Imagina que eu tô clicando aqui, ó. Se eu abrir a torneirinha, vai descendo a água, descendo, 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 descendo. Igualou, para, porque não tem mais diferença de água, de pressão de água ali para a água mexer. A mesma coisa é a tensão, que é a diferença de potencial, diferença de energia. Se tiver diferença de energia, existe um fluxo, aqui no caso de água, no caso da tensão, é de elétrons, que são cargas negativas. Então, olha lá, quando eu vou acender uma lâmpada, se eu tiver tensão aqui na bateria, ou seja, diferença de potencial, os elétrons vão saindo da parte negativa, ó. Chega, opa, acendeu a lâmpada, olha que legal, muito legal. E vai indo para cá, ó, e vai indo para cá, ó, até que as cargas se igualem. Né? Se tiver o mesmo número de elétrons de um lado que de outro, não tem mais diferença de potencial. Nesse caso aqui, a lâmpada não acende mais porque tudo para de ter fluxo. A lâmpada ela funciona com variação de energia, tá? A lâmpada que eu tô falando, que é a mesma lâmpada ali que você tem no teto da sua casa, ali para iluminar os ambientes. Então, a tensão é uma diferença de energia, né? Uma diferença de potencial. Chamada diferença de potencial, né? Sinônimo de diferença de potencial, em que existe um polo positivo com falta de elétrons, um polo negativo com excesso de elétrons, que são cargas negativas. E esses elétrons, que são essas cargas, elas se movimentam, assim como a água. Elas vão onde não tem elétrons, né? E vão andando até que se iguale. Essa diferença de energia que existe daqui para cá, ó, nos terminais da bateria, na pontinha aqui da bateria, do vermelho pro preto, que é o vermelho vai ser sempre pra gente o positivo e preto sempre o negativo, essa diferença de potencial é medida em volts. É a unidade de medida. Assim como tem metros, quilos, né, gramas pra gente medir massa, né, metros para a gente medir comprimento, quilômetros, distância, assim por diante, diferença de energia, diferença de potencial é medida em volts, tá? Que é tensão. E a gente vai usar sempre a letrinha V. Compreendido, então, o que é tensão? Diferença de energia, sempre que tiver uma diferença, existe um movimento ali. Igualzinho quando se tem lá balde de água, sempre que tinha diferença de água, existia um movimento até ficar igual. Beleza? O que mais? Quando a gente trabalhar com dispositivos digitais, por exemplo, o microcontrolador, né, que é o caso do Arduino, do sistema do Arduino, sempre que a gente tiver
alguma condição representada por verdadeiro, ou seja, eu quero que acenda a lâmpada, por exemplo, lá na programação eu vou colocar o número 1, que ele representa verdadeiro. Ou vou escrever high, que em inglês é alto, tá? A gente vai chamar de nível alto, que são 5 volts. Para dispositivos digitais, normalmente a gente vai trabalhar com 5 volts como sendo nível lógico alto, que é o que faz um LED acender, LED é aquela luzinha que a gente viu lá na aula anterior, que é o que faz as coisas funcionarem. Existem componentes que trabalham com níveis diferentes de 5 volts, mas a maioria a gente vai trabalhar aqui com 5 volts, beleza? Que é uma diferença de potencial de extensão, né? Que faz as coisas acenderem, movimentarem, assim como os baldinhos lá de água. E o falso vai ser 0. Low, que significa baixo, nível baixo, né, de tensão, que é 0. Por exemplo, né, vamos ligar um LED, que é uma lâmpada, uma luzinha, né, digital, para você entender esse conceito de tensão. Bora lá! Para essa experiência que nós vamos fazer aqui agora, nós vamos fazer o Arduino mandar tensão 5 volts para o nosso LED acender. Para essa experiência, você vai precisar pegar no kit o seu protoboard, o Arduino com o cabo, um LED, e aí você pode escolher a cor que você preferir, e um resistor de 330 ohms. Ele vem retinho, tá? Lá preso, né? Você pode dobrar assim, para já utilizar ele aqui na montagem. Qual é o resistor de 330 ohms? O valor do resistor é determinado pelas cores que vêm desenhadinhas nele. No seu kit, existem 5 resistores de 330 ohms e 2 resistores de 10 kΩ. São valores de resistência. Ele é utilizado para limitar a corrente e não deixar o LED queimar. Então, nós vamos escolher o resistor de 330, que é o mais adequado para essa aplicação. Vou deixar aqui as cores certinhas do resistor de 330, tem 5 desses no kit, e se você errar por algum motivo e pegar o de 10K, o LED não vai piscar, então precisa ser exatamente o resistor com essas cores. Você vai precisar também de 2 jumpers, que são os fiozinhos, pode separar ele do resto, né? Eles do resto, que eles vêm presos, né? Eu costumo utilizar o vermelho para a parte positiva e o preto para a negativa. Aqui eu tô com marrom porque eu não estava encontrando o preto. Na última aula, nós fizemos o nosso Arduino piscar um LED que já tem na plaquinha, você se lembra? A gente vai aproveitar que esse código já está gravado no Arduino. Se você gravou alguma outra coisa por cima, volta naquela aula e grava de novo ela, na aula anterior, tá? Precisa estar com aquele programa que o LED fica piscando quando você liga. Esse LED do Arduino, ele fica no pino 13 digital, que é esse pino aqui, ó. Então, nós vamos agora ligar um LED externo para mostrar que lá a gente fazia com os comandos o Arduino ir para high e para low, ou seja, para 1 e para 0, ou seja, mandar 5 volts e mandar 0 volts. E essa tensão vai fazer o nosso LED agora externo aqui acender. Vamos lá. Então, o primeiro passo, vou pegar o fio vermelho, então, o primeiro passo, vou colocar no pino 13, cuidado para não se confundir. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Cuidado para não errar a ordem. E vou colocar ele aqui em um dos buraquinhos do protoboard. Você não precisa colocar exatamente no mesmo que eu, tá? Vou colocar agora o LED. O LED, ele tem parte positiva e a parte negativa. Se você ligar ele invertido, ele queima. Então, presta muita atenção, além de não acender, né? Então, presta bastante atenção no lado que você vai ligar o LED. O lado 100% reto, vou colocar uma foto aí pra você, vai ficar no nosso caso aqui pra baixo. E pro lado do fio vermelho aqui, vai ficar o positivo, que é no LED a parte que tem essa voltinha mais gordinha. Agora, nós vamos colocar o resistor. O resistor,
vai vir da mesma reta aqui do LED, ó, do negativo do LED, para qualquer outro buraquinho aqui em outra fileira do protoboard. Dessa forma. Muito bem. E agora que nós já ligamos os 5 volts chegando aqui para o LED, passando pelo resistor, nós vamos colocar o negativo. Precisa fechar o circuito, né? E o negativo vai na mesma reta aqui do resistor e vai para o pino do Arduino que se chama GND. O GND do Arduino é o negativo. Ele está em cima do 13. Prontinho, então o nosso circuito já está pronto e o próximo passo é ligar ele na USB do computador. Vamos ligar e ele vai ter que piscar também. Tchan, 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 vamos ver. E tcharam! Nós temos aqui então o nosso LED piscando. Eu costumo falar que uma das grandes emoções quando você vai aprender eletrônica e robótica é fazer o seu primeiro LED piscar. Na última aula a gente fez o LED piscar na placa, então não valeu. O que valeu foi esse LED aqui, fora da placa. Então se você conseguiu, muito bem, parabéns, excelente. E se deu qualquer errinho, volta no vídeo da aula com bastante atenção. Você provavelmente ligou alguma coisa fora do lugar. E se você ligar exatamente a foto que eu coloquei aqui, ele vai funcionar com certeza. Então agora que você já piscou o seu primeiro LED, e já sabe que a tensão fornecida pelo Arduino está rodando aqui, né, no nosso circuito e permitindo que o nosso LED acenda, eu te vejo então lá na próxima aula. Tchau!